Olá, pessoal. Neste vídeo, eu vou estar demonstrando o uso do Apache Camel juntamente com o Quarkus. Para essa demonstração, eu criei uma aplicação que eu vou chamar de Camel Quarkus Demo, e essa aplicação ela é um CRUD. Ela vai persistir dados no banco de dados, mas também ela vai fazer o consumo de uma API SOAP e também de uma API REST. Nossa aplicação, essa aplicação Camel Quarkus Demo, quando ela coletar as informações através dos endpoints REST que ela está expondo, ela vai salvar essas informações em uma base de dados MySQL. Antes de salvar esses dados na base de dados MySQL, essa aplicação vai chamar um serviço SOAP que foi desenvolvido numa segunda aplicação chamada Camel Quarkus SOAP, que simplesmente vai expor um WSDL com um serviço que vai fazer uma validação do CPF. Então, a API REST que nós vamos expor através do Camel Quarkus Demo vai chamar esse validador de CPF, que é um Web Service Swap, e aí, após isso, ele vai permitir a gravação na base de dados. A nossa aplicação de demo, ela também vai consumir um serviço REST. Então, esse serviço ele vai ser exposto também pela aplicação Camel Quarkus Swap. Ele é um serviço simples, um serviço que simplesmente simula a validação de usuário, então ele vai retornar um código de usuário e uma data. Essas informações vão ser agregadas dos dados recebidos pelo nosso CRUD e aí sim eles vão ser persistidos no banco de dados. Vamos ver então como é que ficou essa implementação. Vamos lá. Portanto, aqui está a nossa aplicação. Nós temos um projeto Maven com dois submódulos, o Camel Quarkus Demo e o Camel Quarkus Sub. Como é que nós construímos essa aplicação? A melhor maneira para a gente estar construindo uma aplicação Quarkus hoje em dia é através dessa ferramenta, Code Quarkus IO. Nessa ferramenta nós preenchemos algumas informações, como o Group ID, Artifact ID, se é um projeto Maven ou não, e nós selecionamos todas as extensões, todas as dependências que nós vamos querer na nossa aplicação. Feito isso, a gente faz o download da aplicação, e aí a gente tem um arquivo zip com um esqueleto que a gente pode ir editando, incrementando com a nossa codificação. No nosso exemplo aqui do Camel Quarkus Demo, nós estamos desenvolvendo uma aplicação 100% suportada pela Red Hat. Nós estamos utilizando uma subscrição, né, do Quarkus. Então, para isso, nós utilizamos uma outra ferramenta. Nós usamos a code.quarkus.redhat.com, que é praticamente a mesma ferramenta, porém ela tem algumas informações a mais, como por exemplo a possibilidade de nós estamos selecionando qual a versão Java que nós vamos estar utilizando no nosso projeto, junto, por exemplo, agora das extensões, das dependências que nós vamos colocar, nós vamos ter as informações de suporte, como por exemplo, se a aplicação, se o componente, se a extensão é totalmente suportada pela Red Hat, então você vai ter facilidades de conseguir suporte dela, ou se ela é parcialmente, como por exemplo, o Camel, ele tem a informação aqui que ele é suportado somente em JVM. Então, ou seja, se eu tiver problemas e quiser um suporte através de uma compilação nativa, muito provavelmente eu não vou ter um suporte full, né? Agora, em compensação, se eu estiver utilizando uma compilação em JVM, sem ser nativo, esse componente já foi testado e homologado pela Red Hat. Então, nós preenchemos essa aplicação, né? Preenchemos todas as extensões que nós queríamos no nosso projeto Camel, selecionamos todos os componentes iniciais que nós queríamos, como por exemplo CXF para o SOAP, o Camel Direct para poder criar as rotas. Então, nós vamos colocando todos os elementos, fizemos o download e aí nós voltamos à nossa IDE, no caso aqui eu estou usando o Eclipse, e implementamos a aplicação. Vamos dar uma inspecionada aqui no POM. Nós temos aqui no nosso POM o Quarkus Platform, que no caso é uma versão suportada aqui pela Red Hat. Então a gente vê aqui o Group ID e a versão utilizada, que foi gerada pela nossa aplicação aqui, Code Quarkus Red Hat. Se nós tivéssemos usado a outra ferramenta, usando a Code Quarkus IO, teríamos aqui um outro valor, né? Teríamos uma outra versão e um outro Group ID, indicando que a gente está usando o Quarkus na sua versão Community.
Colocamos aqui, ele colocou para nós, como nós selecionamos a dependências do Camel para nós estarmos utilizando, ele já colocou aqui o bom do nosso Camel e foi colocando todas as extensões, todas as dependências que nós marcamos lá na página. A gente pode ver aqui a diferença, uma grande diferença em relação a uma aplicação Camel, por exemplo, do Red Hat Fuse ou uma aplicação Camel Fuse, é justamente o nome do grupo ID. Nós temos aqui um componente criado especificamente para Quarkus. Muitas vezes, o Artifact ID ele não vai respeitar o mesmo nome que nós vamos ter no Camel tradicional que a gente está trabalhando. Por exemplo, no Camel, a gente tem, por exemplo, o Camel HTTP4. Aqui no Quarkus, nós não temos esse componente, nós temos o Quarkus HTTP, que é uma implementação do Camel HTTP. Então, o projeto tem as dependências, a questão de repositório ele já inclui para a gente os repositórios. O Maven plugin para build da aplicação, ele já insere para nós. E aí o que acontece? Algumas coisas nós não vamos ter na nossa aplicação, né? Porque ele não tem como gerar automaticamente. Por exemplo, nessa aplicação nós vamos consumir um serviço SOAP. Nós informamos que nós queremos a extensão do CXF. Ele adicionou para a gente o Camel CXF como componente na sua versão 0.9, que é muito interessante, porque se nós gerássemos esse código através da outra ferramenta, a Code Quarkus.io, ele já nos estaria trazendo a versão 1.0. Então, assim, ele nos deu a dependência, mas por agora a gente precisa configurar esse CXF. Então, aqui, esse bloco, ele já foi inserido manualmente. Vou colocar a informação aqui. Por que inserido manualmente? Porque aqui nesse bloco, ele já é uma implementação CXF pura, onde nós fizemos o quê? Nós definimos o WSDL da nossa aplicação. Então, eu copiei o WSDL de um serviço que nós vamos consumir, no caso do nosso validator, copiei aqui a nossa pasta Resources, numa pasta chamada WSDL, e através desse bloco que eu inseri manualmente, eu vou gerar todas as classes Java necessárias para invocar esse serviço SOAP. Nós descemos agora um pouco mais para baixo. Aqui nós temos um bloco que já é inserido automaticamente pela ferramenta, que é o bloco que vai gerar uma compilação nativa. E na sequência nós temos aqui um outro bloco, também inserido manualmente. Esse não é gerado pela ferramenta, que é justamente o JCube. O que é o JCube? O JCube ele é um plugin que nos facilita o deploy e configuração de aplicações no OpenShift ou Kubernetes. Então aqui, nesse projeto aqui, nós criamos um profile manual chamado OpenShift e dentro desse projeto, nesse profile OpenShift, nós criamos aqui um bloco de configuração do JCube, onde eu estou dizendo qual é a imagem base que ele vai estar utilizando para gerar essa imagem que vai ser executada no OpenShift. Estou fornecendo aqui o nome do nosso artefato já que foi gerado previamente e que vai ser deployado dentro da nossa imagem que vai estar em execução dentro do OpenShift. Então, esse JCube ele vai ser responsável por toda essa parte de geração da imagem e deploy da aplicação no OpenShift. Então, basicamente, o POM ele é muito simples. Você não vai ver muitas diferenças significantes entre, por exemplo, uma aplicação Spring Boot com Camel e uma aplicação Quarkus com Camel. O que a gente vai ter basicamente aqui é nomenclaturas e versões de pacotes. Continuando aqui, então, a navegar na nossa aplicação, nós vamos perceber que em relação ao código Java, a implementação do Camel, nós não vamos ter diferenças significativas entre uma implementação Camel Quarkus e uma implementação Camel Spring Boot, ou, por exemplo, Camel Carafe.
O que acontece é que a sintaxe do Camel, né, a estrutura do Camel, ela vai ser mantida independente da plataforma. Nosso grande ganho aqui é que nós vamos estar rodando o Camel em uma plataforma que já é otimizada para ser executada em nuvem, né? Então todos os componentes eles vão estar com uma otimização bem melhor, né, do que se não fosse no Quarkus. Então assim, é simples por um lado, pelo fato de você ter um código que rodaria tanto no Spring Boot quanto num Quarkus, né? Porém você tem todo um ganho de performance em cima de uma estrutura que já é preparada para estar tirando o melhor proveito de um OpenShift ou de um Kubernetes. Então, o que a gente vai fazer agora é fazer o deploy dessa nossa estrutura, dessas aplicações, e vamos testar ela no OpenShift. O que eu vou fazer aqui? Uma sessão OpenShift, vamos criar um projeto, chamar ele de Camel Quarkus Demo. Acessar ele por linha de comando. E nossa aplicação, todas elas têm um arquivo README com todas as instruções necessárias. Então aqui, nesse README, por exemplo, tem os comandos que eu preciso para rodar localmente. Eu tenho o comando para gerar o pacote e o comando para fazer o deploy. A nossa aplicação Camel Quarkus Demo, ela precisa de uma base de dados MySQL. Então aqui nesse README eu já deixei o comando para gerar uma base de dados MySQL no nosso OpenShift. Então vamos colocar tudo na mesma namespace. Então aqui nós já temos o MySQL subindo. Enquanto ele está sendo deployado lá no OpenShift, vamos voltar para a nossa outra dependência da nossa demo, que é o Camel Quarkus Swap. No README dele, nós vamos pegar o comando para gerar o pacote. Vamos entrar na pasta dele antes. Vamos dar esse comando mvnw. Uma observação interessante. Esse mvnw, que é o comando que, quando nós geramos o código através das ferramentas code.redhat ou code.quarkus, é o Maven Wrapper, que é o quê? É uma pasta que já tem tudo que nós precisamos, né? Uma instalação de Maven para execução para a criação dos nossos pacotes e para execução do nosso Camel, do nosso Camel Quarkus. Esse Maven Wrapper é uma pasta oculta que nós vamos ter no projeto, foi gerado pelo code.redhat ou pelo code.quarkus, mas não necessariamente a gente precisa dele, né? A gente pode, se você tiver uma implementação Maven local e quiser estar utilizando, não tem problema, né? O Maven Wrapper aqui, ele é uma facilidade que o código dá para a gente não ter a preocupação de ter que instalar um Maven ou verificar se a versão é compatível, né? Então aqui com esse Maven Wrapper nós já temos tudo que a gente precisa para executar um Maven em cima da nossa aplicação. Então aqui eu vou gerar agora um pacote que é do tipo Uber, ou seja, todas as dependências que eu preciso, né, todos os jars que eu preciso para rodar essa aplicação vão estar em um único jar. Então isso já vai facilitar muito a vida. Ele me gerou aqui. Se eu entrar na pasta target, eu vou ver aqui um artefato executável aqui com todas as dependências necessárias. Aqui então eu posso executar, por exemplo, Java espaço -jar, o nome desse jar aqui, que ele vai iniciar a execução da nossa aplicação.
Pois bem, gerei o pacote. Já tenho aqui o comando para rodar, só que eu não vou rodar ele localmente. Eu já vou fazer de cara o deploy dele no OpenShift através do JCube. Foi configurado no nosso .xml. Então, vou dar novamente, mas deixa eu voltar aqui. Maven wrapper, build, resource, apply, OpenShift. E agora ele começa o nosso deploy. Nós voltarmos aqui no nosso OpenShift, na área de pods, nós vamos ver que o deploy já começou. Ou seja, o JCube ele está usando essas informações que nós configuramos no POM para estar gerando o nosso artefato, nossa imagem, fazendo já o deploy. Criando deployment config, criando service, tudo que é necessário para a aplicação estar rodando no OpenShift. Então acabou o deploy. Na console ele ainda está finalizando. O build. Pronto, finalizou. Estou na parte de deploy. Vamos voltar aqui no OpenShift. Temos aqui a nossa aplicação Camel Quark Soap. Aqui no logo, no logs. Nossa aplicação já está no ar. Se eu vim agora até a rota, que é meu Quarkus. Ele deu um erro, mas é porque o Eclipse pediu HTTP, forçou um HTTPS enquanto que ele é um HTTP. Essa rota foi criada como HTTP. Poderia ter configurado o JCube para gerar uma rota HTTPS, mas aqui eu deixei o default, que é o HTTP. Aqui nós temos o nosso WSDL com um web service pronto para o uso. Vamos testar então essa aplicação, esse web service SOAP. Aqui uma ferramenta, o SOAP UI. Coloquei o nosso WSDL que a gente acabou de gerar. Vamos pegar aqui um CPF válido.
colocando um número, vou dizer que o tipo dele é CPF, que é um documento do Brasil. Isso aqui tudo eu defini lá no meu código-fonte, né? CPF válido. Vamos voltar até o nosso código-fonte, vamos dar uma olhada. Aqui, nossa aplicação, para criar um Web Service SOAP, eu utilizei uma extensão chamada Quarkus CXF. Então, assim, é a implementação Java que nós já conhecemos para CXF. Então, assim, da mesma forma que nós criaríamos um serviço SOAP usando CXF no Spring Boot, nós estamos usando a mesma sintaxe aqui. Só estamos utilizando um componente, uma extensão Quarkus, que já é otimizada para esse mundo que nós estamos querendo estar trabalhando agora, que é o mundo do Quarkus. Vou entrar agora aqui no código-fonte e ver como é que foi implementado esse serviço. Vamos ver que são as mesmas anotações que eu utilizaria no Spring Boot ou que eu usaria numa aplicação Java tradicional. Então, assim, a curva de aprendizado, quem está migrando do Java para o mundo do Quarkus, é muito tranquila, né? Porque nós estamos falando, assim, de rodar a mesma linguagem que nós conhecemos, só que numa plataforma otimizada e mais moderna, né? Mais aderente com a nossa realidade atual. Então, nosso QML Quarkus Scope está rodando. O que a gente precisa agora é rodar o QML Quarkus Demo. Só que antes, a gente precisa criar a tabela lá no banco de dados. Nós temos banco de dados, mas lá nós não temos uma tabela. Aqui no arquivo README da aplicação, tem um arquivo com a estrutura da tabela que nós precisamos criar lá no nosso MySQL. Então, para criar essa tabela, poderia estar fazendo por linha de comando. Esse aqui eu vou fazer de uma forma mais visual. Eu vou pegar o pod, criar um port pod só para a gente poder fazer isso aqui de forma visual, para ficar mais claro. Criar um port pod. Chamar aqui MySQL. Acessar o banco, o nome do banco é uso pessoa, igual está definido lá no comando de criação do banco. Você dá um select aqui. Não existe. Agora a tabela existe. Então, já que a tabela existe, usei esses dados do arquivo pessoa que já está no código-fonte para criar. Agora eu vou fazer o deploy da nossa aplicação. Até a pasta para esse port forward. Então, aqui é meu Quarkus Demo. E a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, nós vamos utilizar o componente CXF para gerar as classes do nosso serviço SOAP que nós queremos executar. Isso foi definido no nosso POM, como eu mostrei anteriormente. A gente vem aqui no POM do QML Quarkus Demo. Eu tenho aqui o WSDL que eu copiei na pasta WSDL do meu projeto.
E através dele eu vou gerar todas as classes Java que vão facilitar o acesso a esse serviço. Então, eu falo que a gente de copiar o WSDL é simplesmente a gente pegar o WSDL mesmo, a URL do WSDL, acessar a pasta resource e dar fazer download do WSDL. E aí, como em qualquer outra aplicação Java que use o CXF, eu vou dar Maven Generate Sources e ele vai me gerar todos os pacotes necessários para acessar esse Web Service SOAP, que seriam esses dois pacotes aqui. Vou apagar eles para a gente ver a geração dele. Vou voltar agora no meu código fonte. Gerou os pacotes com todas as classes necessárias para uma rota acessar, uma rota camel acessar esse Web Service SOAP. Aqui nós não temos nenhuma novidade em relação ao quarto. Isso aqui é puramente o CXF em operação. Vou voltar aqui agora nas nossas rotas. Vamos ver uma rota de serviço que invoca nosso serviço SOAP. Quando eu executo meu web service, um post que recebe os dados, o JSON que vai criar um usuário, ele vai usar essa rota, criar pessoa para cadastrar no banco de dados. Então, se eu olhar aqui minha rota, eu vou ver que eu tenho um processo aqui chamado validar pessoa. Cadê ele? Vou copiar o nome dele aqui. Validar pessoa processo. Para validar pessoa processo, para chamar o Web Service SOAP, o que ele fez? Ele simplesmente instanciou as classes que foram geradas a partir do CXF. Classes essas que estão nos pacotes que foram gerados através do Maven. Então, se a gente falar assim, o que tem de diferente entre acessar via Quarkus e acessar via Java tradicional? Basicamente, a única diferença aí é a plataforma onde ele está rodando. Ele está otimizado para esse mundo de cloud através do Quarkus, né, enquanto no Java tradicional não. Então, parte 1. Geramos os stubs aqui do SOAP. Vamos agora gerar o pacote, nosso UberJar. Lá dentro do meu target, tem o meu artefato gerado com todas as dependências. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o mesmo comando que eu usei para deploy do Camel Quarkus SOAP aqui no Camel Quarkus Demo.
dando mais detalhes desse comando. Esse comando é uma série de comandos que eles vão fazer o quê? Eles vão gerar o build. Eu posso incluir, por exemplo, fragmentos de YAML files dentro do meu código-fonte para ele aplicar como se eu estivesse dando um comando ocapply, né, aqui no meu terminal. Então, assim, o Jcube ele é bem poderoso porque ele tem vários recursos para customização. Posso tanto usar o modo default, como foi feito no Camel Swap, como eu posso usar algumas configurações extras, como eu fiz aqui no Camel Quarkus Demo. Como, por exemplo, nós olhamos aqui o Camel Quarkus Demo, eu vou ter uma pasta Jcube com algumas informações extras, né, que não foram definidas através do .xml. Como, por exemplo, eu estou criando aqui uma secret. Criando uma secret com os dados de acesso do meu banco de dados. Aqui eu criei um banco de dados com a senha admin e o usuário admin, então já defini ele aqui como um YAML file. Então, quando eu der o comando maven oc apply, ele vai pegar esse arquivo e vai aplicar como se eu estivesse fazendo isso na linha de comando. Aqui, por exemplo, eu estou criando uma rota que é SSL. Né? Eu tenho por default no Jcube a opção de gerar uma rota HTTP simples, mas aqui eu quero estar utilizando a rota HTTPS. Então, eu coloquei esse fragmento, esse YAML file aqui. E aí, o comando de build vai estar gerando isso para mim. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Na UC. Terminou, vamos agora voltar no OpenShift e vamos ver o que está acontecendo lá. Nós temos aqui um pod do Camel Quarkus Demo. Vamos entrar no log e ver o que está acontecendo aqui. Ele já está em execução. Lembra que eu falei que nós criamos uma rota HTTPS? Aqui é a rota HTTPS que nós criamos através desse fragmento de YAML. Temos aqui a rota default, que eu não que eu mantive ela, não, eu teria a opção de não, em tempo de deploy, pedi para ele não criar, mas deixei ela como default. Então agora eu tenho essas duas rotas para minha aplicação. A secret. Vamos ver se ele criou a nossa secret. Camel Quarkus Demo. Tem aqui a secret com usuário e senha do banco de dados. Secret que é essa definida. Uma outra coisa interessante aqui no Jcube, por exemplo, eu tenho uma secret, mas eu também tenho um config map na minha aplicação. E aqui, ó, Camel Quarkus, com várias configurações. Os dados de banco de dados, Web Service REST que eu vou chamar, profile dev, profile de produção. Então, assim, todo o meu arquivo application.properties da minha aplicação, eu converti num config map, para eu poder ter a flexibilidade de editar esses dados lá no OpenShift. E como é que eu faço isso? Para não ter um arquivo application properties e também ter um config map, né, com valores diferentes. Se eu tenho condições de usar o mesmo valor para os dois. O Jcube permite
eu crie um config map a partir de algum arquivo específico no meu projeto. Nesse caso, eu estou falando para ele criar um config map com o nome da aplicação. Isso é uma boa prática, você ter um config map com o nome da aplicação. E a origem e o conteúdo desse config map é o arquivo application properties que está aqui nesse endereço do meu projeto. Vamos testar então esse nosso CRUD. Nós já temos o projeto Camel Quarkus Swap, expondo um Web Service Swap e também um simples Web Service REST. Nós já temos um banco de dados e a nossa aplicação Camel Quarkus já está em execução aqui no OpenShift. Podemos agora testar o que nós fizemos. Chegar aqui no Swap UI. Então aqui a rota, a URL é a rota que foi criada, a rota HTTPS. / pessoa. O serviço deveria listar todas as pessoas cadastradas. Como eu não tenho nenhuma, eu vou cadastrar uma pessoa fictícia aqui. Estou dando um CPF, o tipo de pessoa, nome e e-mail para ela. Porém, é importante a gente observar o seguinte. Esse serviço post, estou fornecendo essas informações, na hora que eu submeter essa request, a minha aplicação Camel Quarkus Demo, ela vai acessar um Web Service Swap. Né? Ele vai, através das classes geradas a partir do WSDL, ele vai validar esse CNPJ, esse CPF. E também o que ele vai fazer? Ele vai chamar um serviço REST externo, também na aplicação Camel Quarkus Swap, que vai trazer duas novas informações para essa base de dados. Então, veja bem, estou fornecendo essas informações. Aí depois, no processo de gravação, o Camel vai acessar esse endpoint REST, vai receber essas duas informações, verification code e verification date, vai concatenar com esse JSON e aí vai persistir na base de dados. Vamos voltar aqui no post. E agora aqui no meu post, vou dar um send na requisição. HTTP status 201 que eu defini lá no meu código e definir essa mensagem chamada plain text OK. Se eu acessar agora a minha base de dados, tem que ter um registro aqui na minha tabela pessoa. Então, ele cadastrou a Eunice com os dados e o verification code e o verification date que ele pegou do serviço REST. Além de validar o CNPJ. Porque se eu tivesse colocado, por exemplo, um CNPJ não, um CPF. Se eu tivesse colocado um CPF válido, ele me daria uma mensagem de erro dizendo que o documento é inválido. Por quê? Ele foi até o SOAP deu como falso, e aí eu fiz um tratamento de erro no Camel e dei essa mensagem. A parte do Camel está exatamente igual se fosse em Java, um Java simples, se fosse no Spring Boot, se estivesse rodando no EAP, se estivesse em execução no Karaf. A implementação Camel não muda. Componentes, sim, porque nós estamos falando de componentes que são desenvolvidos para o Quarkus. Né? Estamos rodando na plataforma Quarkus. Então, isso vai dar vários ganhos para a gente, mas programaticamente nós estamos fazendo, utilizando o conhecimento que nós já temos em cima de algo novo. Vamos agora acessar, então, o GET. Vamos listar todas as pessoas que nós cadastramos. Então, está aqui. A Eunice que nós cadastramos. O código que foi gerado através do outro web service, verificar a pessoa. Qual é o código dela? 12. Vamos chamar um outro serviço. Fornecer o número 12, que é o ID da Eunice. E aqui está. Então, assim, a gente vê que o nosso CRUD está funcionando. A implementação foi 99% semelhante se estivéssemos rodando em cima do
bom e velho Spring Boot, ou Carafe, ou dentro do EAP, ou se fosse Camel puro, né? Mesma implementação, mesma forma de criar um web service, a mesma forma de acessar um banco de dados, né? Os mesmos componentes, Camel J, estamos falando de Camel JPA, nós estamos aqui falando do Camel Log, estamos falando de vários componentes que já são conhecidos de quem é usuário Camel, mas que estão rodando de uma forma mais otimizada em cima do Quarkus. Vou voltar aqui o nosso código-fonte para embasar isso que nós estamos falando. Vamos ver o fluxo de criação de uma pessoa. O fluxo de criação de uma pessoa começa nessa classe Resource. É uma boa prática separar a criação de resources, a criação de endpoints REST da implementação da regra deles, né? Então, definir aqui pessoa. Vamos procurar o post dele. Está recebendo um objeto pessoa, que é a representação JSON do JSON que nós estamos submetendo. E aí ele está direcionando para essa rota fazer a tarefa de criar a pessoa. Então vamos até a classe onde nós definimos as regras de criação. Em Service. Vamos procurar o criar pessoa. Aqui no criar pessoa, vamos estudar ele aqui, vamos analisar ele. Primeira coisa, assim que o endpoint REST direcionou para essa rota. Ele adicionou uma métrica customizada para contar quantas chamadas nós tivemos nesse serviço. O que é essa métrica aqui? Dentro da aplicação, nós vamos ter a possibilidade de criar métricas exclusivas dessa aplicação. Por padrão, nós temos métricas que são métricas do vendedor, né? Métricas do vendor e métricas padrões da tecnologia. Então, mas em determinado momento, você pode falar assim, mas eu quero uma métrica específica, né? Uma métrica de aplicação nesse ponto da minha aplicação. O Quarkus, por exemplo, ele permite que você anote métodos para ter esse tipo de métrica. Só que no Camel isso é diferente. Né? No Camel a gente não consegue anotar uma rota. Né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Quando nós estamos trabalhando com rota? A gente usa um endpoint do próprio Camel, aqui é uma implementação Camel de microprofile, onde você escolhe um tipo de métrica, dá um nome para ele, coloca os atributos dessa métrica para ela começar a gerar uma métrica. Né? Então se você estiver exportando esses dados para um Prometheus, por exemplo, você vai procurar no Prometheus, você vai achar essa chave aqui com essa métrica dessa aplicação que você criou. Então, beleza. Comecei a executar meu serviço, adicionei uma métrica, chamei um processor. O processor é uma classe onde eu vou estar implementando algum tipo de processamento, algum tipo de regra para a minha rota. Em geral, a gente pode estar criando a rota na forma, quer dizer, criando o processo na forma de uma classe, como eu fiz aqui, onde quando eu tiver uma regra mais complexa, é muito interessante você criar a classe em si, né, para ficar mais organizado visualmente. Né? E aí aqui você pode anotar ela no Quarkus para você injetar ela igual ela está sendo injetada aqui dentro da rota. Se você procurar aqui no início, você vai ver que eu estou injetando essa classe. Aqui, essa classe eu criei, eu coloquei, anotei ela como esse scope, application scope, e aí eu consigo fazer uma injeção de dependência utilizando o CDI aqui no Quarkus. O Quarkus, a injeção de dependências, é através do CDI. Não é o full CDI que a gente conhece no Java, né? É uma versão mais limitada do CDI. Ele não é tão abrangente como o CDI que a gente está acostumado no Java. Ele tem algumas coisas a menos. Mas basicamente a injeção de dependência dentro do Quarkus é feito com CDI, e aí, nesse caso, o Camel acaba se beneficiando disso também. Então, criei a minha rota, chamei as classes que eu gerei automaticamente através do Maven, que são a implementação do meu swap, a implementação swap. Depois que eu fiz isso, eu chamei o Web Service REST, que é o quê?
esse serviço aqui, verificar pessoa que me retorne esses dois atributos. Então, assim, através de uma linha aqui, implementação padrão do Camel, a estrutura from to, né, de onde para onde. Então, eu simplesmente chamei o web service. O que, que eu fiz aqui no meu validar pessoa? Eu gerei, eu chamei o JSON, desculpa, eu chamei o web service swap. Depois que eu vi que o dado é válido, eu continuei o fluxo normal e o JSON que que é referente à request do meu web service que está sendo representado por essa classe pessoa model, ele continua dentro desse elemento aqui do meu camel, que é o body. Então, assim, como ele está aqui dentro, quando eu chegar aqui no meu serviço REST, na hora de chamar o meu serviço REST, ele vai utilizar o conteúdo do body como payload desse meu serviço. Então, depois que eu chamei o serviço, ele recebeu o JSON, concatenou a informação e aí ele manda, através do JPA, através de uma entidade que eu mapeei, para o meu banco de dados. Uma implementação bem simples, né? Camel pura, com alguns pequenos ajustes necessários por causa do Quarkus. No caso aqui, o CDI, né? Que é a única coisa mesmo bem diferente, né? Porque se eu, por exemplo, estivesse utilizando uma outra implementação, como por exemplo um Spring Boot, eu poderia estar utilizando eu poderia estar utilizando aqui um AutoWire, uma outra forma de estar criando esses bins para injetar. Sem dúvida, o Apache Camel já é uma ferramenta consolidada no mercado. Uma das ferramentas mais famosas para integração de sistema. Uma ferramenta capaz, assim, de se conectar, se não for com todos, mas com a grande maioria dos protocolos e frameworks que a gente vai encontrar hoje no dia a dia de todas as empresas no mercado. Então, o Quarkus, ele vem simplesmente para agregar mais poder ao Apache Camel, trazendo mais robustez, mais simplicidade, mais desempenho para as nossas integrações que nós vamos estar criando, né? Então, acho que é de se esperar que no futuro nós vemos cada vez mais implementações do Camel juntamente com o Quarkus.